Olá pessoal, hoje é dia 3 de janeiro de 2017, Leandro Santos falando. Se você quer conhecer meus produtos e serviços, cursos, treinamentos, sinais Forex, na descrição do vídeo tem o link do meu site e curta meu Facebook, lá eu coloco vários artigos e dicas, e curta o nosso canal e se inscrevendo no nosso canal para ficar recebendo sempre os vídeos diários, com análises e dicas sempre, todos os dias. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre swing trade e uma tática de swing trade utilizada. Uma operação no gráfico de 4 horas utilizando a metodologia Ultimate Eagle Signals, que funciona extremamente poderosamente em qualquer mercado e funciona mais poderosamente ainda no gráfico de 4 horas, então caracteriza por swing trade no gráfico de 4 horas. E deu uma oportunidade aqui no dia 8, no mini índice, entrada vendida 61.239 e 62.215 foi o start de compra, a proteção de lucro nessa região aqui. Então, o nosso manejo de risco, considerando a metodologia agressiva, arriscando 10% sobre todo o capital. O meu método, como ele opera raramente, ele opera com qualidade. Quando ele acerta, ele ganha muito. E ao longo de 10 operações, ele sempre acerta. Então dá para a gente arriscar bastante, 10% por operação. A prova disso, no link da descrição do vídeo, na descrição do vídeo tem um link de uma conta real no Forex que lucrou 130%, arriscando 10% por operação. 18 operações no total, no gráfico de 4 horas, ao longo de 2 anos. Então foram 18 operações apenas ao longo de 2 anos, 130% de lucro, arriscando 10% por trade. Então funciona, é comprovado, é real, é dinheiro real, comprovado. E no mini índice funciona, na bolsa de valores funciona, e aqui no mini índice então deu uma oportunidade por essa metodologia, certo? Então a gente está aqui, mil reais no caso, né, seriam 5 contratos. Para essa entrada e essa saída, seriam 5 contratos, volume máximo, para estar arriscando $1.000. E aqui tem um ponto de proteção de lucro, durante a evolução do trade, tem um ponto de proteção de lucro justamente aqui. Então aqui a gente já está com lucro garantido, em 60 mil pontos aqui, um ponto de proteção de lucro, que é em um topo confirmado, onde esse topo confirmado ele é um ponto de proteção de lucro, porque se ele for rompido, provavelmente vai subir. Agora, qual foi o segredo desta operação? A nossa entrada operacional foi aqui. Primeiro ponto, a gente tem que determinar qual é a tendência do mercado. A tendência é de baixa. Então, a gente vê que o mini índice ele se encontra abaixo da média móvel exponencial 8,9, que é essa linha azul aqui do gráfico. E abaixo da média móvel exponencial 8,9, o que acontece é o seguinte: o preço ele tende a fazer grandes movimentos de queda. Isso é inevitável e claro pela nossa metodologia. Então, o melhor indicador de tendência que existe é a média móvel exponencial 8,9. Ficou abaixo dela, tende a cair. Ficou acima dela, tende a subir. Acabou. Você não precisa de teoria de Down, não precisa de análise de candlesticks, não precisa de mais nada. É estatístico e comprovado. Inclusive, aqui na nossa operação, a gente está ganhando $1.200, tá? 5 contratos aí, 10 mil reais o capital total e o risco de $1.000 por operação. Para essa operação, no caso, o volume foi 5 contratos. E o que aconteceu aqui? A média móvel exponencial 8,9, quando se encontra abaixo dela, o preço ele faz movimentos de baixa, faz movimentos amplos de baixa, faz tendência de baixa. Essa é a probabilidade. Só que um ponto de entrada ideal é o quê? É quando o preço está próximo da média exponencial 8,9. Então veja que quando o preço ele vinha próximo da 8,9, ele tende a cair. Vinha próximo da 8,9 e tende a cair. Então existem padrões, sinais da nossa metodologia, que são sinais especiais, são sinais raros, e geralmente esses sinais acertam e quando ganham, ganham muito. Porém, você pode criar outras metodologias com outros sinais diferentes. Porém, este sinal aqui é um pouco complexo eu explicar o porquê deste sinal, mas uma característica que leva você a inteligentemente a se arriscar em uma tendência de baixa usando a média 8,9 quando o preço vai próximo da média exponencial 8,9
Se faz padrões de candlesticks de indefinição próximo da média 8,9, como a média exponencial 8,9 é uma zona de resistência, você opera vendido na média exponencial 8,9 quando aparecer padrões de candlestick. Então aconteceu aqui um padrão de candlestick raro. Aqui aconteceu uma estrela, quase um bebê abandonado de topo, porque houve um gap de corpo aqui, mas não houve gap de sombra. Dá mais um zoom aqui. Houve um gap de corpo, não houve um gap de sombra. E, de certa maneira, isso aqui caracteriza como uma estrela da noite. Então, é um padrão de candlestick. E logo em seguida, com um doji pernalta invertido, aconteceu eu não sei falar em português, mas é bearish homing pigeon. Bearish homing pigeon, que é um padrão de candlestick muito raro. Poucas pessoas conhecem, mas eu me lembro dele. E é um padrão de candlestick de venda. Então, se aconteceu exatamente aqui na média móvel, fez dois topos no mesmo nível, então tem um topo duplo. Se você tem um topo duplo e você tem dois padrões de candlesticks, esse bearish homing pigeon, ele é um padrão de candlestick parecido com um engolfo de baixa. Então, ele tem uma psicologia de engolfo de baixa, que é um padrão de candlestick forte, certo? Então, você tem essa característica, essa condição favorável para você vender. Então, sempre quando acontece um topo duplo, na média exponencial 8,9, preço abaixo dela, e além do topo duplo, tem dois padrões de candlesticks fortes, ou seja, estrela da noite, e um quase engolfo de baixa aqui, que é o bearish homing pigeon, não sei a tradução em português, que é um padrão de candlestick. Então, aconteceu o topo duplo na média 8,9, e aconteceu dois padrões de candlesticks fortes, é inteligente você se arriscar vendendo. Principalmente quando depois o preço tenta romper a média exponencial 8,9, faz topos no mesmo nível e não consegue. Então, o mercado já avisava que estava com dificuldade para subir. E aparece um topo duplo na média 8,9 com padrões de candlesticks de indefinição forte, é inteligente você se arriscar, porque a probabilidade é cair. Então, vocês memorizem este padrão aqui, padrão raro, e quando vocês verem ele, vocês podem se arriscar na venda não somente no gráfico de 4 horas, mas no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 1 minuto, em qualquer gráfico, este padrão aqui ensinado, este segredo revelado para vocês, funciona. Muito obrigado, pessoal, curtam o meu canal, até mais.